Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam se cuidando nesse período aí que estamos passando de dificuldade causada aí por esse danado desse coronavírus. Espero que vocês estejam aí nas suas casas, sem sair muito, tomando os cuidados. E aí nós estamos dando início aí a essa semana de aulas, né? Aulas virtuais que nós estamos tendo, para que nós possamos não parar, né? Não travar as aulas e que a gente possa dar continuidade nos conteúdos. Bom, é muito bom estar com vocês, mesmo que não presente fisicamente, mas virtualmente. Então, na sala de aula, nós demos início aos conteúdos. Espero que vocês estejam ainda com o conteúdo fresco na mente de vocês, mas nós falamos bastante sobre aí o que seria a Idade Média. Bom, pelo menos, enquanto sala de aula, nós falamos especificamente do período da Alta Idade Média. Não sei se vocês se lembram, mas a Idade Média era dividida em dois períodos: Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Bom, na Alta Idade Média, só recapitulando, nós sabemos aí que foi um período, sabemos que a própria Idade Média foi o maior período da história da humanidade e é um período muito marcado por conflitos e bastante mudanças sociais. E nós sabemos que uma das principais mudanças que ocorreram nesse período foi a transição do sistema feudal, a implantação dele e a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, que é o sistema econômico que percorre até os dias de hoje. Então, é muito importante nós compreendermos, porque o processo de globalização, processo de implantação aí do sistema capitalista e também da hegemonia, a transição e o crescimento dos grandes países, das grandes potências, decorreram desse período aqui. Então é muito importante nós compreendermos o que aconteceu nesse momento da história. Bom, nós sabemos que o feudalismo, aí tendo início na Alta Idade Média, consiste no sistema de gerenciamento de terras, de plantações. Sabemos também que existem relações entre partes. Como assim? Que partes? Que relações? Sabemos que a terra, o feudo, ela passa por um processo de aquisição pelos nobres, que é o processo de suzerania e vassalagem. Sabemos que existe o nobre que recebe as terras e cuida delas, e o nobre que fornece as terras, e os dois permanecem uma relação aí bastante junta para que eles possam ambos se beneficiar daquele pedaço de terra. E sabemos também que existe uma terceira parte que é justamente a parte dos servos, que são aqueles responsáveis por trabalhar nas terras, aqueles responsáveis pelo trabalho. Então, outra característica muito importante é a da divisão social. Não sei se vocês lembram, mas a sociedade feudal ela é tradicionalmente dividida entre os plebeus, a classe mais baixa, os nobres em cima, no meio ou na parte superior, também aliado à igreja, que também é a figura do rei. Beleza? Todos estão lembrados disso? Assim, nessa perspectiva, quem está no topo também é a igreja. Sabemos que nesse período foi um período marcado pela grande força implantada aí, não só religiosa, mas também política da igreja, mais especificamente da igreja católica. Foi a que dominou aí tanto o poder religioso quanto o poder político. E sabemos aí que ocorreram muitos pontos positivos e também muitos pontos negativos durante esse período. Sabemos das perseguições, sabemos dos problemas que tiveram por causa do poder da igreja, que não aceitava muitos avanços científicos, mas também sabemos que tiveram coisas boas, como a realização aí do desenvolvimento teórico, filosófico. Também ocorreram alguns avanços na medicina, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que não foi apenas pontos negativos, mas também temos pontos positivos, como nós já comentamos em sala de aula
Só recapitulando, beleza? Então veja, sabemos também que nesse período foi um período que outra religião também cresceu bastante, que foi a religião que nós comentamos em sala de aula, o chamado islamismo. Espero que vocês estejam lembrando, mas vamos recapitulando, beleza? Sabemos que o islamismo é a religião aí que foi dado início pelo profeta, chamado profeta Maomé, e que consiste aí numa religião com princípios, com sistemas, tanto quanto o cristianismo, beleza? Mas ela não foi muito difundida na Europa. A Europa ela é tradicionalmente cristã, enquanto que a parte do Oriente, a parte da África, também da Ásia, foi uma parte que foi mais difundida o islamismo, beleza? E aí nós sabemos que naquela época foi um período de grande conflito entre essas duas religiões, entre o cristianismo e o islamismo, que depois viria a se tornar numa guerra, num conflito, mas vamos deixar um pouquinho mais para o final da aula, beleza? Bom, partindo para a Baixa Idade Média, esse período aqui consiste no período em que a Idade Média ela vai quebrar, ela vai acabar. Vimos também que na Alta Idade Média ocorreram muitas invasões à Europa, invasões dos chamados povos bárbaros. Lembrando que um dos principais povos bárbaros comentados, inclusive, não sei se alguns de vocês já viram séries ou filmes, os chamados vikings, como comentados em sala de aula. Sabemos que os vikings eles eram um povo bárbaro aí que gerou muito conflito na Europa. Aí grandes invasões, marcando grandes conflitos enormes, grandes perdas, grandes mortes aí durante o período da Idade Média. Era um povo marcado pela sua violência. Chegamos até a comentar sobre sua religião, sua mitologia como hoje é considerada. Aí nós temos personagens como Odin, Thor, entre outros. Mas foi um povo que marcou aí muito pelos conflitos gerados na Idade Média. Bom, não existiam apenas os vikings, mas toda a Idade Média, toda a Europa foi marcada por esses conflitos. Esses conflitos, eles geram mortes. Mas vejam bem, as mortes, elas causam uma redução da população, beleza? Então vejam, o que aconteceu foi que na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, essas invasões elas começaram a cessar, elas começaram a acabar. Os vikings, por exemplo, muitos dos povos vikings foram derrotados e também o cristianismo entrou com força no meio dos vikings, o que acabou gerando como consequência a conversão da mitologia nórdica para o cristianismo por muitos nórdicos. O que aconteceu é que os conflitos eles foram naturalmente esfriando, eles foram cessando, acabando, o que acabou trazendo aí para a Europa, durante a Idade Média, um período de relativa paz. Veja, os conflitos eles não acabaram, mas as guerras incessantes que aconteciam entre os povos naquele período, elas tinham aí chegado, o auge delas teria chegado ao seu fim. Se as guerras causam muitas mortes e a população ela não cresce muito, com a parada, com o cessar dessas guerras, a população começou então a crescer novamente. E aí vejam, a Baixa Idade Média, o esfriamento das batalhas marca aí como consequência o crescimento demográfico, o aumento populacional na Europa. Sabemos que o sistema feudal é um sistema de subsistência. Quem lembra que é um sistema de subsistência? É um sistema em que o povo produz o que é necessário para se viver. Ele se mantém. Lembra do exemplo que eu dei para vocês dos indígenas? Espero que vocês lembram. Existem muitos indígenas no Brasil que não têm contato com a sociedade, não vivem no sistema capitalista que nós vivemos, de trabalhar, de produzir. E aí sabemos que eles sobrevivem. Então, eles sobrevivem de subsistência, ou seja, eles produzem o necessário para que eles possam sobreviver. Mas veja, um dos problemas
gerados pelo aumento populacional é justamente o problema da alimentação. Então veja, fim das invasões bárbaras, dos conflitos, gerou aumento populacional e aí nós temos o problema com a alimentação. O sistema feudal implantado até então não estava dando conta dos recursos necessários para a sobrevivência, para o bom mantimento do povo nesse período. Portanto, se transformou em necessário uma mudança aí da forma como produzir essa alimentação, como produzir os recursos necessários. O que foi implantado foi chamado sistema de rotação de culturas, ou seja, um sistema de rotação nas plantações. O que ocorreu foi o seguinte: ao invés de eu pegar uma terra inteira e plantar apenas uma coisa naquela terra, eu comecei a dividir aquelas terras, plantar coisas diferentes e também deixar uma parte dela descansando. Eu preparo ela para plantar. Ao invés de eu pegar todo o meu terreno e plantar só beterraba, eu peguei 3 partes, 2 partes do meu terreno eu plantava cenoura e beterraba, a outra parte eu deixava descansando. E aí eu colhia aquela plantação, eu colhia o que foi plantado, deixava aquela terra que eu usei descansando e passava a utilizar aquela outra terra que já estava descansando para poder ser utilizada novamente. A produção não parava, eu produzia coisas diferentes para que eu pudesse dar conta da população, dos recursos necessários para a alimentação, de acordo com a necessidade. Então veja, essa só foi uma das mudanças que foram necessárias durante esse período, devido a essa mudança drástica aí do fim dos conflitos, da necessidade da economia, da alimentação, do sustento. Veremos que mais na frente essas mudanças serão mais graves, mas é importante vocês se ligarem nisso, pegarem essa ideia de mudança, porque são coisas que vão dando origem, dando consequências às outras, que aí vieram a dar origem ao sistema mercantilista e também capitalista. Mas vejam, é muito importante nós associarmos também essa mudança na produção com um acontecimento muito importante que ocorreu aqui no período de 1096 a 1270. Nós estamos falando de um acontecimento chamado as Cruzadas. Vejam, os muçulmanos, o islamismo até então, detinham um poder muito grande. Eles conquistaram grandes territórios com o crescimento deles. Um dos territórios, um lugar bem específico que estava sob o domínio deles, foi um lugar chamado Jerusalém. Vejam, Jerusalém, na religião cristã dominante na Europa, como nós já vimos, para eles, Jerusalém é a cidade sagrada, santa, é a cidade, uma das cidades mais importantes para o povo cristão. E uma das cidades mais importantes para ele, uma das coisas mais importantes para a religião cristã, estava nas mãos de quem? Nas mãos dos muçulmanos. Então vejam, os muçulmanos em Jerusalém, eles estavam aí com um território que era o objetivo dos cristãos. Então o que aconteceu no ano de 1095, esse cara aqui, Papa Urbano II, decretou aí que eles deveriam tomar de volta Jerusalém. Eles deveriam pegar Jerusalém de volta para eles. Mas com carinho, com pedido, não. Com conflito. Porque os islâmicos não iriam dar as terras para os cristãos e os cristãos não iriam deixar por isso só. E aí o que aconteceu? Conflito, guerra. E aí são as chamadas cruzadas. Essas cruzadas elas não foram apenas um conflito, como vocês podem ver, durou aí mais de 200 anos de conflito. Foram marcadas por várias viagens da Europa, de soldados da Europa para Jerusalém.
E aí, o que aconteceu foi que as cruzadas, muitas das cruzadas foram insatisfatórias para a Europa, porque eles estavam em um território difícil, um território que não era familiar para eles, e também devido à distância em que eles estavam de casa, estavam lutando na casa do inimigo. Muitas das cruzadas foram fracassadas e eles vieram a ser derrotados. Mas é importante nós entendermos algo bem interessante nesse período, que acabou aí trazendo uma mudança gigantesca para a Idade Média, para a Europa. O que aconteceu foi o seguinte, vejam bem, naquele período, as regiões, os países, eles viviam muito isolados, eles viviam muito fechados entre si. A Europa era muito fechada, a Ásia, a África era muito fechada. Então, o que foi que muita coisa aconteceu? O que foi que aconteceu? Veja só, quando muitos soldados, acompanhados também por outras pessoas como mercadores, eles acabaram aí se deparando com coisas, com alimentos, com itens, com culturas diferentes da deles. Eles, durante as viagens, durante as cruzadas, eles tiveram acesso a coisas que eles não tinham na Europa. Eles não tinham a objetos, a comidas que não tinham como ser produzidas na Europa, frutas, elementos, temperos, enfim, muitas coisas que eles não tinham a prática na Europa, assim como nós hoje, se formos para até outra região do Brasil, vemos gostos e aspectos diferentes daquela região. Mas vejam, hoje nós temos a internet, nós temos a televisão, nós temos livros que podem nos fornecer informação de coisas que nós não temos na nossa região. Mas naquela época era diferente. Se você não tinha acesso àquela região, você não tinha acesso ao que tinha naquela região. Era desconhecido. E o que aconteceu? Muitas dessas coisas que tinham em outras regiões começaram a ser levadas de volta para a Europa. De volta não no sentido de que saiu de lá, mas eles pegavam daquelas regiões que eles eram novos para eles e levavam para a Europa. O que aconteceu foi que ocorreu um interesse muito alto, principalmente dos nobres, daquelas coisas que eles não tinham acesso naquelas regiões. Então vejam, temperos, frutas tropicais e outras coisas começaram a ser de grande interesse para os nobres da Europa. E aí o que aconteceu? Sabemos que o comércio durante a Idade Média era muito fraco, porque eles produziam o necessário para eles. Existia o escambo, que era a troca, e existia também dinheiro, beleza? Mas o dinheiro ele era quase inutilizado, ele era praticamente um tesouro para os nobres, era guardado em 7 chaves. O que aconteceu foi que durante esse processo das especiarias, dessas coisas que foram trazidas durante as cruzadas, elas reaqueceram aí o coração do comércio ali na Europa. Então, o comércio que até então estava fraco começou a crescer. Porque vejam, agora eles tinham acesso a coisas que eles não tinham como produzir. Eles só tinham como que adquirir. Portanto, o comércio começou a ser bastante utilizado novamente. E aos poucos também o dinheiro começou também a ser implantado. Porque agora a troca já não era mais suficiente. Agora era necessário algo que também desse valor aos conteúdos, aquilo que podia ser adquirido. Então vejam, o comércio começou aí a ganhar força. E eu preciso que vocês entendam que é esse aspecto, essa característica, esse reconhecimento do comércio provocado pelas especiarias, as coisas que eram trazidas de longe, deram origem a um sistema chamado mercantilismo, que viria a marcar o fim do feudalismo, que viria depois, mais na frente, dar origem ao sistema
capitalista, que é o sistema econômico que existe até hoje, que nós vivemos num sistema capitalista. Então vejam, a forma como nós fazemos a economia hoje foi determinada por esse momento aqui da história. Esses acontecimentos aqui marcaram essa transição econômica e definem a forma como nós vivemos economicamente hoje, no mundo hoje. E que eu acredito que vai permanecer por muito tempo. Mas aí veja, é importante vocês entenderem, porque a forma como os países viviam na Europa e também na Ásia, na África, de forma isolada, começou a ser quebrada. Porque o olho, o desejo por coisas que eu não posso produzir, eu só posso adquirir de outras regiões, assim deu na cabeça deles. Eles pensavam, cara, pode ter tantas coisas ainda por aí, pode ter ainda tantas outras mercadorias, tantas formas de nós compartilharmos não só conhecimento, mas também meios de produção, alimentos, aspectos culturais. E aí o desejo pela exploração, pelo domínio, pelo conhecimento de outras regiões também começou a crescer. É importante demais nós comentarmos sobre isso, porque a Idade Média foi um período muito longo. Durante a Baixa Idade Média, por exemplo, foi um período em que as pessoas não tinham tanta expectativa de vida. Nem os nobres que eram ricos tinham expectativa de vida. Eles estavam, vamos dizer assim, tristes. Eles estavam de cabeça para baixo. Era uma vida monótona, vamos dizer assim. E aí, esse acontecimento aqui provocou uma explosão de sentimentos, uma explosão de acontecimentos aí durante a Idade Média. Beleza? Nós iremos nos aprofundar mais na próxima aula. Eu peço que vocês prestem bem atenção, façam suas leituras, deixem em dia, para que nós possamos aí ter um bom desenvolvimento. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais!